Olá, ótima tarde! Estamos começando mais um De Bem com Você inédito. Por causa da pandemia, nós demos um tempo nas gravações, mas agora já estamos de volta para falar sobre saúde e bem-estar. E por falar nisso, o programa de hoje será sobre técnicas meditativas. Segundo arqueólogos e filósofos, desde a pré-história, o homem primitivo tinha momentos de silenciar os pensamentos para ter sucesso na caça e na pesca. E de lá para cá muita coisa mudou, né? E atualmente existem várias técnicas. No programa de hoje nós vamos falar sobre algumas e como elas podem nos ajudar nesse dia a dia tão corrido. E a meditação tem o objetivo de aumentar a consciência dos praticantes e de proporcionar paz interior. Mas, com o tempo, tanto quem faz como quem estuda o assunto descobriu que meditar traz muitos outros benefícios. E alguns deles são relaxar, diminuir o estresse, desenvolver equilíbrio emocional, entre outros. Ou seja, elementos fundamentais para uma boa saúde mental e melhor qualidade de vida. E para falar conosco sobre as práticas meditativas, como elas funcionam e quais os benefícios, eu converso com a psicóloga Renata Borgia. Boa tarde, Renata, tudo bem? Boa tarde, Ana Flávia, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Segunda vez aqui no De Bem com Você, sempre muito bom ter a sua participação. Renata, conta pra gente, eu já dei uma explicação inicial, mas você, tecnicamente, explica pra gente o que é a meditação. A meditação, na realidade, é uma prática de interiorização, mas é uma prática, principalmente, é engraçado que as pessoas dizem, então é não pensar. Na realidade, não é uma prática de não pensar, mas é uma prática de jogar o nosso pensamento para o momento presente. Então, não é não ter os pensamentos, é jogar o foco de pensamento para um objetivo daquele momento ali. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia, porque eu não consigo parar de pensar. Então, é porque eu tenho um excesso de preocupações, um excesso de pensamentos, e que as pessoas têm uma dificuldade, muitas vezes, de desligar esse modo automático da mente. Então, quando a pessoa está meditando, ela está, naquele momento, tendo uma prática de jogar o foco atencional para as sensações físicas, as sensações corporais, a respiração, o que ela está fazendo ali naquele momento, a percepção dela sentada na cadeira, a percepção do ambiente à volta dela. Então, é jogar o foco atencional, tirar das preocupações, daqueles pensamentos rápidos, para aquela circunstância do momento presente. E também não é assim, chegar, sentar e falar, vou meditar e tudo acontece. Leva um tempo, né? Leva um tempo para a pessoa se acostumar e ela treinar a mente para aquele momento. Muitas vezes, quando as pessoas estão começando essa prática, os pensamentos intrusivos, eles aparecem com muita frequência e aí elas ficam com aquela ideia de que elas não podem pensar, eu não posso pensar. E isso vai complicar mais ainda, porque vai aumentar ainda mais o fluxo de pensamentos. A questão não é essa, deixa o pensamento vir, mas aprende a voltar o foco para aquela sensação, voltar o foco para a sua respiração. Então, deixa. E devagarzinho aquilo vai acontecendo com menos intensidade. Uhum. Eu posso dizer, então, que a meditação serve para qualquer pessoa? E, assim, existem tantos métodos, né? Os métodos, a pessoa tem que achar aquele que é mais adequado para ela. Como que é isso? Pois é, tem gente que diz que não serve para qualquer pessoa, não. Tem até algumas pessoas que dizem que nem todo mundo, né, alguns líderes espirituais mesmo, né, budistas e tudo mais, eles falam, olha, nem todo mundo
tem aquele jeito para aquilo, mas que de uma certa forma isso ajuda a grande maioria das pessoas. Então, o que a gente tem que entender é que cada pessoa é diferente, entender as pessoas na sua individualidade, mas é uma prática que ajuda a grande maioria das pessoas. Agora, não pode ter cobrança, não pode ter aquela ideia, ai, não estou fazendo certo, eu tenho que fazer de um jeito, tá, esse jeito que eu estou fazendo está errado. Então, a gente tem que aprender, inclusive é uma técnica exatamente para tirar essa cobrança, para tirar essa ideia de que tem que ser de uma determinada forma, está assim. Não, é pelo contrário, é aprender a contemplar o momento presente, aprender a contemplar o pensamento indo embora, aprender a contemplar até os balõezinhos de pensamento e aprender a distanciar. Então, é uma prática diferente aí nesse ponto, mas ela pode ser utilizada pela grande maioria. E a gente começou falando dessa polêmica a respeito de esvaziar o pensamento. Isso é um mito ou, com o tempo, realmente a prática da meditação leva a esse esvaziamento ou ele não é necessário para a pessoa conseguir alcançar os objetivos da meditação? Eu não gosto dessa frase do esvaziar, né, a mente, assim, porque fica parecendo que você não vai pensar em nada, que é isso que eu acabei de dizer. O próprio fato, muitas pessoas que ensinam meditação, elas falam isso, mas e que ensinam às vezes o mindfulness também, que também é uma prática meditativa, né, elas têm uma tendência a dizer, esvazie a sua mente. E aí as pessoas, tem gente que fica ainda mais angustiada com o fato de falar com ela, esvazia sua mente. Ela fala, não consigo parar de pensar. Como é que eu vou parar de pensar? Como é que eu vou esvaziar a minha mente? É mais fácil ela esvaziar essa mente, na realidade esse é o objetivo, mas é mais fácil ela esvaziar essa mente se ela entender que isso é uma questão de foco, de pensamento, de onde você joga o seu pensamento, é o pensamento ainda também, mas você joga o foco para a sua respiração, você joga o foco para o seu organismo, para o seu corpo, como que ele está funcionando, para as suas sensações de calor, de frio, para as suas sensações visuais. Você joga o foco para onde? Para onde você vai jogar esse foco, tá entendendo? Então, assim, não é totalmente esvaziar a mente, é você esvaziar a mente de pensamentos intrusivos. Mas para você aprender a fazer isso, você tem todo um processo. E esse processo eu posso fazer, eu posso desenvolver sozinha ou é interessante que as pessoas tenham um instrutor guiando nesse processo? Bem, existem hoje vários aplicativos, inclusive na internet, que eles ensinam isso. Claro que com um instrutor é melhor, porque com um instrutor ele vai virar para você e falar, na hora que você falar as dificuldades que você está tendo em fazer aquilo, essa pessoa ela vai te orientar e dizendo, olha, então faz desse jeito, ou faz daquele jeito, vamos fazer assim. Então, é mais fácil quando você tem uma pessoa te orientando. Mas isso não significa que você não possa aprender práticas meditativas e técnicas meditativas de outras formas. Às vezes a pessoa, intuitivamente, ela às vezes consegue lendo um livro, né? Tem um livro que se chama Atenção Plena, é um livro que ajuda muito. Ele tem, inclusive, algumas práticasinhas que você põe. Eu dou isso muitas vezes para os meus pacientes, esse livro Atenção Plena mesmo, ele tem alguns áudios, e aí a pessoa vai aprendendo a seguir aquele áudio, e cada áudio ele tem uma prática diferente, então ela vai fazendo essa direção. Algumas pessoas, com o simples fato de ler um livro e fazer aqueles áudios, ela consegue ter uma boa execução. Então, assim, mas varia de pessoa para pessoa, e é isso que eu disse. Claro que com o instrutor vai ficar um pouco mais fácil, ele vai facilitar porque você vai poder colocar a dificuldade que você está tendo nessa tentativa e ele vai te dar estratégias para vencer essas dificuldades. E quando foi que a psicologia, né, outras áreas do conhecimento, não só a psicologia, encontraram na meditação uma forma das pessoas manterem esse equilíbrio? Porque
desde os primórdios, a meditação está muito ligada a essa questão religiosa, mística para algumas pessoas, né? Só que a gente vê que ela não é isso. Ela pode ser isso para alguns, para quem crê, mas ela também é uma técnica de relaxamento, de concentração, de atenção. Então, quando foi que isso percebeu, né? Vocês perceberam isso, os profissionais, e de que forma isso impacta positivamente na vida dos pacientes? Isso, na realidade, isso aconteceu a partir do momento, quer dizer, a gente dentro da psicologia, a gente chama essas práticas meditativas, né? Hoje em dia tem uma específica que é o mindfulness. Então, que é quando faz essa transição para trazer isso para dentro do consultório, vamos dizer assim. Mas as práticas meditativas já eram utilizadas de outra forma e os próprios profissionais psicólogos, muitas vezes, às vezes encaminhavam o paciente para uma yoga antes ou para outro tipo de ação que fosse promover esse tipo de prática também meditativa. Então, nós temos várias formas de fazer isso hoje. O mindfulness já foi essa junção de trazer para o lado, tirar um pouco a coisa da parte só da espiritualidade e trazer para a parte psicológica os benefícios disso. Porque o que acontece? Foi observado que os meditadores, as pessoas que meditam, elas têm um córtex pré-frontal, uma massa cinzenta mais proeminente. E o córtex pré-frontal, por exemplo, ele é responsável pela memória, pela tomada de decisões. Então, assim, as pessoas que meditam, elas vão ter uma memória melhor, elas vão ter uma tomada de decisões melhor. Também da área da psicologia, o que foi que se descobriu, né? Que a contemplação, né, ela pode mudar o formato do cérebro. A gente chama isso de a neuroplasticidade cerebral, ou seja, o cérebro ele tem uma capacidade de modificar e de se adaptar e criar novos caminhos. Então, o nosso cérebro, à medida do momento que a gente nasce, cresce, a gente vai desenvolvendo certos caminhos de formas de pensar e conexões, e a gente vai reforçando esses caminhos sem que a gente observe como que a gente faz. É intuitivo, aquilo vai acontecendo, você vai utilizando algumas estratégias muitas vezes imperceptíveis. Uhum. Não, tá a neuroplasticidade cerebral, ela faz o quê? O que ela mostra? Você pode modificar esses caminhos. Então, a meditação, por exemplo, e essas práticas, o mindfulness e tudo mais, elas fazem o quê? Elas fazem essa mudança, essa modificação dessas conexões, de forma que você vai ter outros resultados, outro funcionamento cerebral. Então, ela vai fazer um outro caminhozinho. Uhum, tá certo. Renata, a gente vai parar um pouquinho só para fazer um intervalo. Já já a gente volta a conversar sobre esse assunto. E eu espero que você continue aí com a gente falando sobre mindfulness e outras práticas meditativas. Não saia daí.